Vivam todos! Este domingo temos a felicidade de celebrar a Assunção de Nossa Senhora ao céu. E o Evangelho toma uma cena logo do princípio do Evangelho de São Lucas. Maria recebeu a anunciação do anjo, levantou-se apressadamente, dirigiu-se até à montanha, em direção à casa de sua prima, e, de facto, é curioso, em primeiro lugar, fazer essa referência ao tema da nossa próxima Jornada Mundial da Juventude, a acontecer aqui em Lisboa, que toma as primeiras palavras deste Evangelho. Maria levantou-se apressadamente e dirigiu-se à cidade da montanha, mas, de facto, depois este encontro que se dá. Maria saúda Isabel com a saudação habitual e Isabel sente ecoar dentro de si uma alegria que a arrebata a ela. Há aqui uma inversão. Normalmente, todas as sensações da mãe, o que acontece à mãe, podem ser passadas ao feto. Aqui trata-se o contrário. Trata-se do próprio feto que exulta, que rejubila, que salta de alegria dentro de Isabel e transmite a Isabel essa mesma alegria. E Isabel diz-lhe: de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Isabel reconheceu que Maria está grávida do Messias, está grávida da ação de Deus, acolheu em seu coração, e é o que ela vai dizer a seguir: feliz aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. E este bem-aventurado ou feliz aquela pode ser, Macaria, pode ser antes o equivalente a uma palavra hebraica que é Ashrei, que realmente não indica tanto a alegria final, mas a força do caminho, de se pôr em marcha, de se deslocar até. É como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas de facto, elas assentam no caminho que se vai percorrer, embora apontem já a alegria futura, mas as bem-aventuranças hoje, elas acontecem pelo caminho que estamos a percorrer, pelas opções que tomamos, pela marcha que começámos a fazer. E de facto, mais do que estar a fazer já o corolário de todo o Evangelho, o que Isabel está a fazer é lançamento para toda a caminhada de Maria. Tu és feliz porque acreditaste e puseste a caminho, porque vais confiada no cumprimento de tudo quanto foi dito da parte do Senhor. Depois vem um texto que é muito bonito. Há tempos lia um livro hebraico de um senhor hebraico, e ele tinha uma memória de uma familiar sua, que nunca tinham lido a Bíblia, não eram cristãos, mas tinha um episódio parecido, um episódio de uma mulher que já tinha 8 filhos, a quem apareceu uma imagem de um familiar já falecido, que lhe disse: olha, tu vais ser mãe daqui a 9 meses. Ela que ficou calada, que 6 meses depois aparece-lhe alguém a dizer: olha, esse familiar apareceu-me e tu vais ser mãe. E ele disse-me: porque é que tu não disseste, porque é que ficaste calada? E realmente há toda aqui uma envolvência, uma história tão parecida com esta história, e esse senhor hebraico às tantas dizia: pois, mas isto é envolvência judaica, isto é envolvência das nossas tradições. Isto, quando lemos o Evangelho de Lucas, percebemos que ele está perfeitamente envolto em toda a tessitura do Antigo Testamento. E por isso esta oração de Maria, ela é belíssima. Muito se fala se ela acaba por sintetizar toda a esperança de Israel, as próprias orações que se faziam nas sinagogas, o que se esperava, o que se desejava que acontecesse. Mas o que é belo é que realmente Maria coloca logo a tónica no Senhor, em quem ela se gloria e exulta de alegria, porque Deus fez aquilo que é uma maravilha sempre que acontece. Olhou para a humildade da sua serva. Esta humildade da sua serva liga-se perfeitamente com a indicação primeira de Maria que vem no Evangelho, que é uma virgem desposada com um homem da casa de David, que era José. E a virgindade na Sagrada Escritura, ela muitas vezes é referida para acentuar a parte pior da realidade dela ter sido abandonada, de ter sido esquecida, de não ter sido notada, de ter sido abandonada, deixada de lado. Quando os profetas falam da Virgem, filha de Sião,
quer dizer que às tantas, aquela que era uma cidade exuberante, que todos a viam, que todos a cobiçavam, que todos a queriam, às tantas tornou-se altamente desinteressante. Ficou como alguém que permanecerá para sempre virgem, que é abandonado, que é deixado de lado. E Deus olhou para Maria, e não só para Maria, mas olhou para aquele povo que de facto ocupava o último lugar de todos os povos. É impressionante vermos como na altura de Jesus os judeus tinham uma má reputação, não eram nada valorizados, nem os escravos judeus eram os mais descategorizados de todas as vendas de escravos, sofriam imenso, eram rebaixados, eram sujeitos a imensos vexames e imensas maus tratos. E de facto, Maria diz: finalmente Deus olhou para esta humildade. E Maria encarna naquele momento todo o povo de Israel, toda a sua casa de Israel. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada, não apenas os israelitas, mas todas as gerações. E porquê? Porque o Senhor faz nela maravilhas, porque o seu nome é santo, porque o seu amor de mãe, a sua misericórdia se revelou, aconteceu. Ele manifestou o poder do seu braço, dispersa os soberbos, exalta os humildes. Realmente toda esta oração que Maria faz, ela é eco de uma oração muito antiga que já estava bem presente no seio judaico. Ela faz eco de todo o Antigo Testamento, ela faz eco de toda a expectativa de uma história da salvação. É muito belo ver como no dia da Assunção de Nossa Senhora pegamos neste excerto. E este excerto está como que a indicar, iluminar um caminho que vai ser percorrido. Na festa da Assunção de Nossa Senhora, nós vemos o fruto de todo este caminho percorrido. Vemos que Maria não é abandonada na mansão dos mortos, vemos que Maria é assunta ao céu em corpo e alma, vemos que Maria é unida à glória do ressuscitado, ela que em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo tinha sido preservada da mancha original do pecado, agora toma parte desta vida de Cristo, não como um privilégio, não como uma benesse própria, pessoal, só para ela, mas sobretudo como um serviço que ela tomará e que continuará a exercer, de ser mãe de todos nós. E é curioso ver como ao longo de todos estes séculos são tantas as aparições relatadas de Nossa Senhora como a exercer este papel de mãe. E muitas vezes, e isso ainda é mais belo, a aparecer exatamente àqueles que são muitas vezes esquecidos, que nunca seriam lembrados se Maria não lhes aparecesse. O que é que os pastorinhos tinham de especial em relação a tantas crianças da sua idade, de norte a sul de Portugal? Não tinham nenhuma qualidade humana diferente, mas ficaram diferentes por essa aparição de Maria. Quem recebe o amor de Maria, quem recebe a presença de Deus, realmente torna-se diferente. Jesus diz: aquele que beber de mim, nele aparecerá e jorrará um rio de água viva a correr para a vida eterna. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do coração daquele que acredita, jorrarão rios de água viva para a vida eterna. Maria assim é, e de Maria jorra esta água viva permanentemente também, que tem a sua fonte em Jesus, que é o seu Filho Jesus. Volto a dizer, esse momento é realmente muito belo. Não é Isabel que se alegra, é o menino que se alegra e enche e arrasta Isabel para toda essa felicidade que ela depois exprime. Para vós e para todos os vossos, um santo dia da Assunção de Nossa Senhora.